Mateus capítulo 22, versículo 34, irmãos. Mas eu queria fazer só uma pequena complementação da semana passada, porque ficou ainda um pouquinho de tinta no tinteiro, né? Com relação à pergunta que foi feita ao Senhor, dos saduceus. E a complementação está aqui no versículo 30, a partir do versículo 31 do capítulo 22, quando o Senhor fala: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido? Mais uma vez o Senhor recorrendo à Escritura, à palavra, né? Não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, essa palavra que o Senhor trouxe ao entendimento, né, dos saduceus, porque isso está na palavra, por isso ele falou: não tendes lido na palavra. E lendo a palavra, nós temos que entender a palavra. E se Deus fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ele é Deus de vivos e não de mortos, irmãos. Então, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos diante de Deus. Amém. Quem é que apareceu lá no Monte da Transfiguração, quando o Senhor foi transfigurado ali em glória? Quem apareceu do lado deles, irmãos? Do lado dele? Moisés e Elias. Ou seja, estavam vivos, né? Por isso que no Novo Testamento, quando se fala que um crente morreu, qual o termo que se usa? Dormiu. Né? Porque o crente, irmãos, não morre. O crente dorme no Senhor. E por que o crente dorme e não morre, né? Porque ele tem a vida de Cristo dentro dele. E a vida de Cristo não pode morrer. Simples assim, né? A vida de Cristo não morre. Maravilha. Então nós não morremos. Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Diante de Deus, irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes. Então nós, para Ele, porque temos a vida do Seu Filho, estando aqui ou não estando aqui, nesse corpo mortal, nós estamos vivos diante de Deus. Então que preocupação nós teremos diante da morte? Diante dessa realidade, diante dessa revelação do Senhor? Se nós cremos, se nós temos fé, e se nós não temos dúvida com relação ao que a Escritura nos diz, temor nenhum nós temos que ter da morte. Temor nenhum, né? Porque estando aqui ou não estando aqui, nós estamos com o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, como Paulo fala, né? Somos do Senhor, né? Então olha que realidade que o Senhor traz para os saduceus, que não criam na ressurreição. Achava que tudo é para essa vida. Que vida miserável, né, irmãos? Todos os projetos, todos os sonhos se restringem unicamente a essa vida. Como Salomão fala, né? Correndo atrás do vento. Os homens correm atrás do vento, irmão. Porque tudo que eles querem fazer diz respeito a essa vida. Não tem esperança alguma com relação à vida futura, com relação à vida do Senhor, com relação à ressurreição, com relação ao novo céu e nova terra, irmãos. Vai haver um novo céu e uma nova terra. Isso aqui tudo vai passar. Então, olha a esperança que o Senhor nos traz. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. E como é que ficaram as multidões? E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. E lá vem mais uma pergunta, irmãos. Porque esse dia foi o dia das perguntas. Então, no versículo 34, mais uma pergunta para o Senhor, né? E agora de um fariseu, porque os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, porque eles eram rivais, né? Os saduceus e os fariseus eram rivais, doutrinariamente falando, né? Porque os saduceus não criam em algumas coisas, enquanto que os fariseus criam nessas coisas. Então, doutrinariamente, eles competiam, né? Só que os saduceus, eles eram uma aristocracia, e deles saiu o sumo sacerdote, então eles tinham poder sobre o povo com relação a Roma, né? Porque eles apoiavam Roma. Enquanto os fariseus, eles tinham zelo pela palavra, pela escritura, os fariseus. Eles tinham zelo, e o povo via os fariseus com bons olhos, né? Porque achavam que os fariseus guardavam a doutrina, guardavam a escritura, né? Eles, como fala a escritura, né? Eles oravam na praça, né?
davam esmolas para todo mundo ver, jejuavam para todo mundo ver. Então eles faziam isso para o povo pensar, achar que eles eram aqueles santarrões da época, né? E o povo via isso como algo santo, né? Algo que eles tinham que seguir. Então eles tinham mais... No meio ainda tem fariseu, né? E tem muito. Tem muito fariseu que é o hipócrita, né? O Senhor chama aqui no capítulo 23, que a gente vai ver mais à frente. Ai de vós, fariseus hipócritas. Fala um pouquinho dos saduceus, que você falou na semana passada, o que eles não criam, né? Eles não criam um monte de coisa. Eles não criam na ressurreição dos mortos, eles não criam no mundo vindouro, eles não criam nos anjos, eles não criam no mundo espiritual, Os demônios, eles né? não Nos demônios. Os saduceus, esses eram os saduceus, né? Enquanto os fariseus criam em todas essas coisas. Eu ia perguntar isso. O que eles criam? Eles eram os liberais da época, né? Então, como que os liberais de hoje fazem? Eles selecionam na palavra aquilo que eles querem crer. Ah, sim. Né? Então, como eles tinham o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, Hoje também tem muito saduceu. tem muito saduceu, né? Aqueles que falam que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Não, eles Nessa- já tinham até Malaquias. Então, eles tinham de Gênesis a Malaquias. Não é só Pentateuco. Não era só pelo... O que os saduceus criam? Eles criam só no Pentateuco, só de Gênesis a Deuteronômio, só os 5 primeiros livros. E mesmo nesses livros, eles não criam tudo, né? Ou seja, eles eram aqueles, se fosse nos dias de hoje, né? Aqueles crentes nominais. Muda a Bíblia. Né? Diz que é crente, mas não conhece nada, não crê em nada, entendeu? Vive a sua vida nesse mundo, buscando as riquezas desse mundo, e eles eram da alta sociedade, da aristocracia judaica, né? Então a visão deles era só materialista, né? Enquanto os fariseus, eles buscavam guardar mais a lei, né? Mas também com vários erros doutrinários, impondo um fardo pesado para o povo, né? Então, vendo os saduceus, os fariseus, versículo 34, sabendo os fariseus que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, ou seja, um escriba, Perito. esse aqui era o escriba, né, que era também fariseu, intérprete da lei, doutor da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu gostaria de ler com os irmãos também a passagem paralela que está lá em Marcos, capítulo 12, porque é um pouquinho mais rica, né, nesse relato, e a gente pode trazer alguma coisa de lá para o nosso estudo de hoje, né? Capítulo 12 de Marcos, versículo 28. Fala assim: chegando um dos escribas, aqui ele já fala que é escriba, né? Tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? A gente percebe que esse fariseu, que era um escriba, era o doutor da lei, ele vem perguntar para o Senhor, mas ele vem... Sabe se eles estão recebendo ali? Se eles sabiam da lei? Que lei? De Moisés? Sabiam, claro. Então, esse escriba, esse fariseu, ele, vendo que ele respondeu bem a pergunta que os saduceus fizeram, ele vem com um espírito diferente para perguntar ao Senhor. Não no sentido de tentar derrubar o Senhor, como os outros estavam fazendo. Colocar uma pegadinha para o Senhor escorregar ali na casca da banana, né? A maneira como ele veio foi no sentido de uma dúvida que ele tinha mesmo, sincera. E ele queria saber se o Senhor é capaz de responder essa pergunta dele.
Porque parece que era algo que ele meditava, era algo que ele pensava e não tinha resposta. Ou tinha, mas queria uma confirmação do Senhor, do mestre, como eles chamavam, né? Então ele veio com esse espírito ao Senhor. Então, o que o Senhor responde? A pergunta que ele faz. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O principal é: ouve, ó Israel. É o chamar, né? Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Então ele coloca um item a mais aqui do que Mateus colocou, né? Mateus colocou o que aqui? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Marcos já fala: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então são 4 itens. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, ou seja, Deus. Ele está se referindo a Deus. Ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então o Senhor olha para esse escriba, vê que ele concordou, que ele respondeu sabiamente, e fala para o escriba o seguinte: você não está longe do reino de Deus. Por que o Senhor fala isso para ele? Por que ele não estava longe do reino de Deus? Porque o Senhor viu algo nele que ele tinha percebido nas Escrituras. Algo que os outros não haviam percebido. E quando a gente viu lá as outras perguntas, questionamentos que fizeram para o Senhor, em algumas vezes, né, o Senhor repreendeu. Sim, o Senhor repreendia eles. Não conheciam, que eles estavam de uma fé. E dessa vez não, né? O Senhor o ouviu, também percebeu no coração, com certeza. Sim. Qual era o teor da pergunta, e ainda depois faz esse elogio, né? Sim. Não está longe. Não é que ele estava no reino. Por que ele não estava longe do reino? Porque ele percebeu que de todas aquelas 603 ordenanças do Antigo Testamento, porque não existe só os 10 mandamentos, além dos 10 mandamentos, existem mais 603 ordenanças para o povo judeu, para o povo de Israel. De todas aquelas ordenanças, aqueles preceitos, ele conseguiu enxergar que o maior deles é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, entendimento, alma e coração. E para enxergar isso, irmãos, era difícil para aquele povo. Por quê? Existia uma discussão entre eles de qual era o maior mandamento. Sabia disso? Qual é o maior mandamento? Eles ficavam discutindo entre eles. E eles consideravam aqueles mandamentos que eles acrescentaram à lei de Deus, porque eles acrescentaram muitas coisas, né? E eles não sabiam qual era o maior mandamento. E cada um falava uma coisa. Não, o maior mandamento é esse aqui. Não, o maior é aquele ali. O maior é guardar o sábado. Não, o maior mandamento é você lavar a mão antes de comer, né? Lembra que eles repreenderam os discípulos que não lavavam a mão antes de comer? Porque alguns tinham isso como o maior mandamento, né? Então eles tinham até os mandamentos deles maior do que os mandamentos de Deus. Então havia essa discussão, né? E quando vem esse escriba, esse fariseu e pergunta, e o Senhor responde, e ele concorda, sim, esse mandamento de amar a Deus é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios, né? O Senhor fala para ele: você não está longe do reino, você enxergou algo, né? Você enxergou alguma coisa. Mas qual é o problema? Por que ele não estava no reino ainda? Somente tinha enxergado algo, só tinha visto, estava perto.
Porque tem algo que nós também não enxergamos, irmãos. E eu vou tentar trazer esse entendimento para os irmãos. Por quê? Porque o Senhor mesmo declarou. Qual é o maior dos mandamentos, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e Marcos acrescenta, e de toda a tua força. O Senhor acrescenta o segundo, que ele não perguntou. Mas o Senhor aproveita a oportunidade e tem o segundo também, não esquece. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Aí a pergunta que eu faço, irmãos. Não é um mandamento do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas? Então o que nós deveríamos fazer, irmãos? O que nós deveríamos fazer? Amar a Deus com? Sobre todas as coisas. Grava essa palavra. Toda a nossa força. Todo o nosso entendimento. Toda a nossa alma. E todo o nosso coração. Vamos gravar essa palavra todo? O que quer dizer todo, irmãos? É todo. 100%. Nada fica de fora. Todo o nosso coração. Toda a nossa alma. Todo o nosso entendimento. Quem é capaz disso, irmãos? Vê que o mandamento não é um mandamento baixo, é um mandamento muito alto, irmãos. Não é guardar um sábado. Não é lavar uma mão antes de comer. Né? Não é não matarás. Não é não adulterarás. Não é isso, irmãos. É amar a Deus com toda a força, todo o entendimento, toda a alma, todo o coração. Quem é capaz de cumprir esse mandamento, irmãos? Porque toda a lei e todos os profetas depende desse mandamento. De amar a Deus com toda a nossa força, entendimento, alma e coração, estou repetindo, e amar ao próximo como a si mesmo. Quem é capaz disso? Marcelo? É o Marcelo. O Marcelo viu algo. Que esses fariseus, que os escribas, que os fariseus não viram. E por que aquele escriba estava perto do reino? Porque ele viu algo, mas ele não viu tudo. Porque quem estava diante dele era aquele que era capaz de cumprir esse mandamento. Mas ele saiu dali achando, não, se eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. E ele vai fazer o quê? Vai falhar, vai cair, não vai conseguir, irmãos. Mas quem estava diante dele, irmãos? Aquele que é capaz. Aquele que cumpriu esse mandamento. Por isso que ele não estava longe. Aquele que amou a Deus com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a força. Mas o que as pessoas querem fazer, tanto naquela época, do povo de Israel, quanto hoje? Lê essa passagem e acha que é a pessoa que tem que fazer isso. Ninguém é capaz de fazer isso. Ele estava falando isso para eles, mas era difícil para eles entenderem mesmo. Isso que Jesus falou, que era ele mesmo, está falando dele. Sim. Era muito difícil para entender. Era difícil porque eles eram judeus. E eles não criam Não é só isso. ali naquele homem como filho de Deus. Não, para qualquer pessoa iria entender aquilo literalmente, Como se fosse para ele cumprir. aquilo que estava para ele cumprir. Sim. Não ia imaginar que ele estava falando dele. Só ele seria capaz. Sim. Porque é uma coisa impossível. É impossível. Para nós é impossível. Para nós é impossível. Né? É. Mas por que as pessoas respondem dessa maneira? Ou tentam fazer dessa maneira? Porque elas não se conhecem. Não sabe. Elas não sabem quem elas são. Até eu não sabia até agora. Sim? As pessoas acham que são capazes. Lá quando o Senhor se revelou ao povo no deserto, lá no Monte Sinai, que ele chamou Moisés para subir o monte, e ele apareceu em glória, né? E falou para o povo guardar os mandamentos. O que o povo respondeu? O que o povo respondeu quando o Senhor apareceu em glória? Lá no Monte Sinai. Eles saíram do Egito, estavam jornadeando ali no deserto, né? Depois de 3 meses de sair do Egito, eles foram para o Monte Sinai, onde houve a revelação da lei. Sim. Moisés sobe, a lei é revelada, aquele esplendor da glória do Senhor no Monte Sinai, né?
E quando Moisés fala para o povo as palavras do Senhor, que era para cumprir, porque se eles cumprissem, eles seriam um povo escolhido, separado, um reino de sacerdotes, o que o povo responde? Cumpriremos. Tudo o que o Senhor falar, cumpriremos. Olha o que o povo respondeu, irmãos. Tudo o que o Senhor falar, faremos. Vamos ler lá, Êxodo. Êxodo 19. Não cumpri nada. Já estava lá com Êxodo 19, irmãos. o boi de bezerro. Versículo 8. Só essa passagem, só para a gente ver o que o povo respondeu. 19:8. Quando Moisés disse as palavras do Senhor para o povo. Então o povo respondeu a uma. Ou seja, sem titubear. Não pensaram, não raciocinaram, não duvidaram. O que o povo respondeu a uma, irmãos? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Amém? Amém. O que parece à primeira vista para os irmãos? O que parece, assim? Parece uma resposta boa, né? Não, era tudo que Deus queria ouvir. Tudo que o Senhor falou, faremos. Mas como que o Senhor enxergou essa resposta do povo? Soberba. Porque depois que o povo respondeu isso, o que aconteceu? Se a gente ler a passagem seguinte, o Senhor muda. Vem uma escuridão sobre o monte Sinai. Vem relâmpagos, vem trovões, vem fogo. Ou seja, o cenário mudou depois da resposta do povo. Porque o Senhor viu a soberba do povo. Tudo o que falou, faremos. Achando que são capazes. Achando que eram capazes. Né? Mesma coisa que você não está perto, você não está longe do reino. Mas falta algo. Não é você que vai fazer isso. Está aqui diante de você. Quem vai cumprir esse mandamento sou eu. Relembrando que nós falamos aqui os domingos, irmãos. Para que foi dado os mandamentos para o povo de Israel? Para que foi dada a lei? Qual o propósito da lei? Foi para nós cumprirmos a lei, irmãos? Mostrar o pecado. Para mostrar que nós não cumprimos a lei. Não conseguimos cumprir. Não temos capacidade de cumprir a lei. Não temos capacidade de amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração. Mas esse é o maior dos mandamentos, irmãos. Desse mandamento depende toda a lei e todos os profetas. E agora, o que faremos, irmãos? Olha como o Espírito Santo ele é tremendo, irmãos. Logo na passagem seguinte de Mateus, capítulo 22, olha a disposição do texto, né? Olha a disposição do texto. Depois que o Senhor fala, desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas, olha o texto que vem em seguida. 22 para o versículo. 41 agora. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Agora é a vez do Senhor interrogar, né? Até agora só os fariseus, saduceus, escribas estavam fazendo pergunta. E o Senhor derrubou todo mundo. Ficaram sem respostas, ficaram sem palavras, irmãos. E agora vem a vez do Senhor a se perguntar. Por quê? Porque isso que ele vai falar agora tem a ver com o que nós acabamos de ler. O maior dos mandamentos. Quem é suficiente para isso? Então agora vem a pergunta, entre aspas, a pergunta de $1 milhão, irmãos. A grande pergunta. A pergunta-chave. É a pergunta que interessa, irmãos. Nós aprendemos algo com as perguntas que os fariseus fizeram, que os saduceus fizeram? Claro, aprendemos algo, né? Porque o Senhor respondeu. Quando o Senhor responde, nós aprendemos. Amém? Então nós aprendemos, irmãos. Mas todas aquelas perguntas não são nada frente à pergunta que o Senhor vai fazer agora. Essa é a pergunta, irmãos. E que pergunta que ele vai fazer? Versículo 42. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Olha a pergunta, irmãos. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho, Nélio? De novo, ele se precipita agora. Olha que o Senhor pergunta. Muitos poderiam falar o quê? Por que o Senhor não fala logo quem ele é? É mais fácil, não é mais fácil?
Fala logo que o Senhor é o Cristo, fala logo abertamente. Mas o coração deles era duro, irmãos. Como fala Isaías. Ele fez isso para a samaritana, né? Falou, eu sou o que falo contigo. Você tirou as palavras da minha mente, né? Da minha mente. Porque para alguns ele se revelou, né? E para quem ele se revelou? Olha só, olha que tremendo. Irmãs, deem um sorriso às irmãs. Porque ele se revelou para uma mulher. Nem para Pedro ele se revelou, irmãos. Para Pedro ele perguntou também, né? O que falam os homens? De quem é o filho do homem? O que os homens pensam? Né? Ah, Elias é um dos profetas. E vós, que pensais do filho do homem? Aí o pai revelou para Pedro. Não foi o Senhor que revelou Jesus, foi o pai. O que Pedro fala? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Pedro viu algo, que ele era o Cristo, né? Mas para a mulher samaritana, como é que ele faz, irmãos? Olha só. Vamos lá para João. João, acho que é 2 ou 3, não sei. Deixa eu ver aqui. João 4? Não. É 4? É, a mulher samaritana. Capítulo 4. Olha só. Eu não vou ler desde o versículo 1, porque é muita coisa. Mas eu vou chegar aqui, ó, no versículo 21. Vou ler a partir do 21. Não, vou ler a partir do 19, né? Para a pergunta. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Porque o Senhor revelou algo da vida dela, né? Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que a mulher fala. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Se revelou para a mulher. É a coisa mais linda, né? Eu sei que há de vir o Messias, do Cristo. Eu sou ele. Eu que estou falando contigo, eu sou o Cristo. Eu sou ele. Né? Olha a revelação do Senhor para a mulher. Samaritana. Não fazia parte ali do povo judeu, porque eles tinham preconceito com os samaritanos, que era um povo misturado. Né? Mas os judeus tinham um coração duro, irmãos. E por que o Senhor não se revelou dessa forma? Então, eu sou o Cristo. Quer saber por quê? Vamos aqui, João, capítulo 8. João 8. João 8. Vamos ler a partir do versículo 51, irmãos. Olha só. 8,51 de João. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Olha só, é assim mesmo. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Olha, quem te fazes ser? Quem você acha que é? Aqui na minha versão está quem você pensa que é. Quem você pensa que é? Né? Ou seja, o que estava na mente deles? Será que ele está falando que é Deus, que é filho de Deus? Por que ele quer ser maior do que Abraão? Né? Maior que Abraão? Maior do que os profetas? A coisa deles é assim. Versículo 54. Respondeu Jesus,
Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Olha, Abraão viu o dia do Senhor, tá vendo? Olha o mistério aí, ó. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, olha a revelação que o Senhor fez para eles. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se revelou. Olha o que os judeus fizeram quando o Senhor falou, eu sou. Versículo 59, era assim, lei? Então, pegarem pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando eles ouviram isso, pegaram pedras para atirar nele. Achou que ele estava... Olha a dureza do coração. Por que ele não se revela abertamente assim para os judeus? Só para alguns aqui, alguns ali que creem nele. Por causa disso. Eles não iriam crer. Eles iriam matar o Senhor ali mesmo. E não era a hora de fazer isso. Ei, Michael, e Jesus falou assim, eu sou Deus. Eu sou. Eu sou Deus. O mesmo que o Senhor falou para Moisés, quando se revelou na sarça ardente. O eu sou. O eu sou te enviou. O eu sou, irmãos, em hebraico é Javé. Iavé é o nome de Deus. Né? Por isso que eu lembrei desse louvor e botei para compartilhar esse louvor aqui. Javé, nome de Deus. Por isso que iriam predejar. Está se fazendo como Deus? Nem mais como filho. Quem você pensa que é? Você não tem 50 anos. O que o povo dele de Nazaré fez ali? Quando ele leu aquele texto lá de Isaías. Hoje se cumpre essa palavra. Todo mundo ficou abismado e queriam jogar ele do precipício. Olha só. Hoje, como assim hoje se cumpre essa palavra? É contigo? Você é o Messias? Você é o Cristo? Não pode, não é possível. Eu te conheço. Você cresceu aqui, filho de Maria, filho de José? Carpinteiro? Como assim? Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é filho de Deus? Não pode. Então, voltando aqui para Mateus, irmãos. Que pensais vós do Cristo? Pergunta-chave, Nelly. Por quê? Por que essa é a pergunta-chave, Nelly? Vamos voltar aqui para João. Perdão. João de novo. João de novo. Por que essa é a pergunta-chave, irmãos? João 8, 24. Pode ler, Roberto. João 8, 24. Você tem a voz grave e alta. É. 24. Por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Por isso essa é a pergunta-chave. Se não crerem que eu sou, nos vossos pecados morrereis. Então a pergunta para a humanidade é essa, irmãos. Quem é o Cristo? Não adianta você falar, não adianta a pessoa falar, não, mas eu creio em Deus. Não interessa, irmãos. Você crê no Cristo enviado por Ele? Você crê no Filho? Porque se você não crê no Filho, em vossos pecados morrereis. Essa é a pergunta-chave, irmãos, de toda a Escritura. A pergunta que diz respeito ao Filho de Deus. E se revelou. Ao enviado, ao Messias. Se revelou. Mas o que eles quiseram fazer? Não creio. Apedrejar ele. Jogar do precipício. Né? Dureza de coração. Dureza. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Que pensais vós do Cristo? O que vocês pensam do Cristo? Porque é Ele que pode guardar esse mandamento. É Ele. De quem é filho? Responderam eles, voltando para Mateus capítulo 22. O que eles responderam? O Messias, o Cristo, ele é filho de Davi. Vendo só a humanidade do Messias. Eles criam que o Messias seria um homem como Davi, irmãos. Sim. Mas não Deus, com Deus. 22. Mateus 22, versículo 42. 42.
Então a resposta deles foi parcial. Uma resposta que não satisfaz. Não adianta você crer como os judeus creem até hoje. Eu creio que Jesus veio. Eu creio que ele viveu naquele período. Mas ele foi só um profeta. Não é assim que os judeus creem? Não é assim que os muçulmanos creem? Não, Jesus existiu sim. Mas ele foi um profeta como Maomé. Adianta crer assim, irmãos? Não adianta. Não, eu sei. O Messias vai ser filho de Davi. Simplesmente um homem. Um profeta. Um rei. Aí ele vai dizer que nós somos bem-aventurados, né? Bem-aventurado. Os que não viram e creram. E creram. Nós não tivemos o privilégio de estar lá com o Senhor. Mas nós cremos nele. Amém. Então não adianta hoje você falar que crê em Deus. Não adianta. Eu creio em Deus. O negócio não é crer em Deus. O negócio é você crer em Jesus Cristo. E isso é que vai te livrar da condenação. Muitos creem em Deus, né? A gente vai falar da palavra, vai evangelizar. Não, eu creio em Deus. Amém. Beleza. Tranquilo. Mas Cristo, o que pensa dele? Como que é? Não sei se tu vai ler Hebreu, que Deus fala por meio do Filho. Fala por meio do Filho. Ele falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nos tempos atuais ele nos fala pelo Filho. A quem entregou todas as coisas é o Filho. Né? Então a questão, irmãos, é o que nós pensamos do Cristo. O que nós pensamos do Cristo? Que é simplesmente um homem? Vamos ver o que o Senhor responde para eles aqui. Replicou-lhe Jesus e disse-lhes: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Agora é o Senhor que coloca uma pegadinha para eles. Uma casca de banana. Vem cá. Como que ele pode ser filho de Davi? Se Davi, lá no Salmo 110, olha só, mais uma vez, irmãos. O Senhor sempre recorre à Escritura. Ele sempre recorre à palavra, porque ele conhecia a palavra e ele era a palavra. O que isso fala para nós, irmãos? Nós temos que ser o povo da palavra. Antigamente, como que era conhecido o crente? Não sei se o Marcelo lembra. Ela vai Bíblia. Por quê? Porque o crente sempre andava com a Bíblia debaixo do braço. É claro que a Bíblia não tem que estar só embaixo do braço, né? Tem que ler, tem que conhecer. Mas antigamente os crentes eram conhecidos como Bíblia. Aquele pessoal do livro preto, né? Porque na visão, né? As pessoas achavam que aquela pessoa lia a palavra todo dia, né? Lá vai a Bíblia lá. Ó. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Né? Eles falavam isso de forma pejorativa. Mas nós temos que tomar isso como elogio, irmãos. Nós somos o povo da Escritura. Mas o Senhor fez uma pergunta, né, para um judeu. Você tem lido a Escritura? Como a leis? Não é só ler. É como nós lemos. Porque os judeus, eles liam a Escritura, irmãos. Eles tinham a Escritura, né, na mente, decorado. Mas como eles estavam lendo? As crianças até 12 anos têm que citar o Pentateuco de cor, irmãos. Né? Então eles têm a Escritura em apreço. Mas como que eles leem? Porque eles não leram da maneira que Jesus leu aqui. Vocês não leram o que Davi falou? Como que ele chamou Senhor? Disse o Senhor a meu Senhor. Como que ele pode chamar de Senhor e ele ser seu filho? Filho de Davi. Porque tinha algo a mais, irmãos. Ele era filho de Davi? Era. Descendente de Davi. Mas tinha algo na Escritura que eles não enxergavam. André leu no domingo aqui Isaías, falando dos sofrimentos de Cristo. Não está nítido ali, irmãos, que o Messias iria sofrer, iria morrer, iria padecer? Não está claro aquilo ali? Tem dificuldade de entender Isaías? Não. Concernente ao sofrimento que o Messias iria passar? Tem dificuldade, Cátia? Não. Sabe o que eles fazem hoje? Porque o Senhor veio. Eles sabem que o Senhor veio. Os judeus de hoje, né?
de Cristo para cá. Eles sabem. Tudo que o Senhor sofreu. Eles sabem a história. Sabe o que eles fazem com os jovens que vão ler as Escrituras antes de ler Isaías? Para que ele não enxergue Cristo em Isaías, eles fazem uma lavagem cerebral dos jovens antes de ler. Eles não podem ler Isaías antes dos rabinos, né, colocarem na mente desse jovem a forma de ler Isaías para que eles não enxerguem Jesus no livro de Isaías. Para você ver a dureza do coração deles até hoje, irmãos. Eles leem de uma forma para não interpretar aqueles sofrimentos aplicados a Cristo. Que já aconteceu, já é história, já é passado. Né? Porque Isaías, irmãos, é um livro que expressamente, claramente, nitidamente, fala do sofrimento do Messias. E está claro que aquilo foi aplicado a Jesus no Novo Testamento, está claro, irmãos. Mas pela dureza do coração, eles leem Isaías de forma diferente. Não é bem isso aqui, é aquilo outro. É assim que eles fazem. Mas o Senhor vai para a Escritura e vai para a segunda camada da Escritura. Como é que Davi chama ele de Senhor, sendo seu filho? E olha que tremendo, irmãos. Davi, quando profetizou Salmo 110, a gente vai ler lá. Ele não chama de Senhor, chama meu Senhor. Vamos ler lá, vamos abrir Salmo 110. Aleluia. Olha só que tremendo. O que nós vimos lá em Mateus? Vou relembrar aqui os irmãos. Quando Jesus respondeu, ele falou o seguinte: como, pois, Davi, pelo Espírito, amém? Já vimos uma pessoa da Trindade. Foi pelo Espírito que Davi falou aqui, irmãos. E o que Davi falou? Disse o Senhor a meu Senhor. Se a gente for pegar no hebraico, o que está escrito no hebraico? Porque aqui está Senhor e Senhor, né, no português. Mas o que está no hebraico? Disse Jeová ao meu Adonai. Então, pelo Espírito, uma pessoa da Trindade, ele falou de Javé e falou de Adonai. Ele viu a Trindade, irmãos. Davi enxergou a Trindade. Porque foi pelo Espírito que ele falou. E ele falou, disse Javé ao meu Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A Trindade aparece aqui em Salmos, irmãos, nitidamente. Porque foi pelo Espírito que os profetas profetizaram. Davi profetizou pelo Espírito. E Davi fala, disse Javé ao meu Adonai. Quem é Javé, irmãos? É o eu sou. Javé é o eu sou. Quem é Adonai? É o meu Senhor. Disse o eu sou ao meu Senhor. Como que pode ser filho de Davi, irmãos? Somente filho de Davi. Vocês não estão enxergando que esse de quem Davi está falando é o Messias, é o Deus encarnado? E eles falavam hebraico? Falava hebraico. Sabia? Sabia tudo, né? Apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, quando o Senhor falou com eles aqui, ele estava falando em aramaico, né? Em hebraico e aramaico, né? Como que vocês não enxergam no que Davi falou? Então, o Senhor interpreta o Salmo 110 para aqueles fariseus, para aqueles escribas. Como pode chamar ele filho, sendo que ele disse, disse Javé ao meu Adonai. Voltando aqui para Mateus, versículo 44. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Por que o Senhor se revelou dessa maneira aqui para eles? Mostrando que ele era a quem Davi tinha profetizado. Porque somente ele poderia guardar aquele mandamento que ele falou para o escriba na pergunta dele. Amar a Deus sobre todas as coisas,
com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma e com todo o coração. Somente o Senhor pode fazer isso, irmãos. E o que houve ali com aqueles fariseus que estavam ali no versículo 46? E ninguém lhe podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Acabou as perguntas, irmãos. Acabaram-se as indagações. Ele matou geral. Derrotou todo mundo. Ninguém mais ousava perguntar alguma coisa para ele. Porque eles ficaram ali sem resposta. Vocês não estão enxergando isso? Por isso que aquele escriba estava perto do reino. Porque faltava enxergar isso. Como nós vemos o Cristo, irmãos? O que nós pensamos do Cristo? Lá em João, capítulo 1, versículo 18, irmãos. Olha o que João fala. João 1, 18. Já caminhando para o final. Olha o que João fala. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que os irmãos enxergam nesse versículo? Apesar do sono, né, irmãos? O que os irmãos enxergam nesse versículo? E aí, enxerga alguma coisa aí, meu irmão? O que você enxerga aí, irmão? Eu enxergo que o único que conhecia Deus era o Filho, e ele revelou para os discípulos, e depois para todo mundo. Mas de que João chama o Filho? Ele chama de Filho unigênito. Não. Que está no seio do Pai. Não. Filho unigênito não. De Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. A sua versão é Filho? Esse o revelou. Então vamos pegar outra versão. É o único Filho. Vou pegar outra versão. Eu também, o filho. Filho. Eu não está filho, não. Ora sim. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Então ele está falando de Deus Pai e chamando o Filho de Deus também. Deus com Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, Deus de Deus, é quem o revelou. Então é isso que falta, irmãos. A pessoa só pode ser salva quando crê que Cristo é Deus juntamente com Deus. Se não enxergar isso, irmãos, tratar Deus somente como um homem, um profeta, né? Somente um profeta, que nos ensinou algo tremendo, deixou um exemplo para a gente seguir. Se não crê em quem eu sou, em vossos pecados morrereis. Como é que fala lá em Hebreus, capítulo 1? Para finalizar. Hebreus, capítulo 1. Algumas versões não vai estar assim, irmãos. Mas tem uma versão que fala o seguinte. Hebreus 1. Hebreus 1. Qual o testemunho que Deus Pai dá do Filho? Qual é o testemunho que o Pai dá do seu Filho, irmãos? Está aqui em Hebreus. Olha o que ele fala no versículo 8. Deixa a Cátia abrir ali. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Depois de Tito. Hebreus 1. Isso. 1:8. 1:8. Ele fala assim, ó. Isso é o Pai falando do Filho, tá, irmãos? Não, ele tá falando do Filho, que ele tem prazer nele. Mas não está revelando explicitamente que o Filho é Deus com o Pai. Mas como nós vimos lá em João, está explicitamente falando. O Deus unigênito. E aqui em Hebreus também, ele fala o seguinte. Mas acerca do Filho, o que Deus fala acerca do Filho? O teu trono, ó Deus. Chamou o Filho de Deus. É o Deus Pai falando do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. E olha o versículo 9. Amaste a justiça
e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A versão dos irmãos está assim no versículo 9? Tá, minha também. Companheiro. Não, aqui, quando ele fala assim, ó, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o quê? Como é que fala? Deus. Não. O teu Deus. Então, por isso Deus, vírgula, o teu Deus te ungiu. Tem versão que fala, por isso, ó Deus, Sim. o teu Deus te ungiu. Então é Deus falando com Deus, irmãos. E ele chama o Deus de filho. O Filho de Deus. Mostrando a divindade do Messias. Então escrito assim, ó. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Chamando o Filho de Deus. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tem muita gente que não entende, não enxerga isso, irmãos. A divindade do Messias, a divindade do Cristo, a divindade do Filho de Deus. Por isso que só Ele poderia cumprir os mandamentos, irmãos. E o que nós devemos fazer hoje? Tratando ele já como homem aqui. Aqui fala sim, claramente. Claramente. E o que nós devemos fazer? Ah, porque nós não conseguimos cumprir os mandamentos, nós devemos desprezar os mandamentos? Não. O que o Senhor requer de nós e o que o Senhor requeria do povo da Antiga Aliança, no Antigo Testamento? O Senhor requer dependência, irmãos. Dependência dEle. Desde Gênesis a Apocalipse, sempre o Senhor requereu dependência. Sempre o Senhor requereu que nós reconhecêssemos que nós não somos capazes. De Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento o Senhor requereu alguma coisa de nós, irmãos. Tudo que Ele fez foi para nos mostrar a nossa mazela, a nossa fraqueza, que nós não podemos. Ele mostrou uma vez, Ele mostrou 2 vezes, Ele mostrou 3 vezes, Ele mostrou 4 vezes. Na 5ª vez, o que Ele fez? Ele nos capacitou. Que vezes são essas, irmãos, que eu contei aqui? Na primeira vez Ele mostrou que não éramos capazes. Na segunda também. Na terceira Ele também mostrou, vocês não são capazes. Eu estou te dando isso aqui, ó, mas eu sei que você não é capaz. Eu estou fazendo isso para você enxergar isso. O que Ele fez com Jó, irmãos? Jó, ele confiava nele mesmo. Né? Beleza, ele guarda, ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Vamos lá. Vamos colocar Jó à prova, para ver qual vai ser o final. Né? Por isso que Ele colocou Jó à prova. Para Jó enxergar que ele tinha que depender totalmente de Deus e não do que ele fazia. Então, no final, Jó fala o quê, irmãos? Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Porque Deus faz muitas perguntas para Jó, irmãos. Onde você estava quando eu cobri o sol, o céu de estrelas? Onde você estava quando eu fazia isso? Onde você estava quando eu fazia aquilo? Jó ficou sem resposta. E reconheceu a sua soberba. A soberba que ele tinha no seu coração. Então Deus vai e humilha o homem. Para que o homem olhe para o Senhor e fala: só o Senhor. Só o Senhor. Qual foi essa primeira vez, irmãos, que Deus testou o homem? No Jardim do Éden. Colocou lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó, não come. Dessa aqui, ó. Pode comer de tudo. Dessa aqui não come. O que aconteceu com o homem? Fracasso, falhou. Derrota. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, se chama dispensações. Porque o Senhor trabalha com o homem por meio de dispensações, de administração, de economia. Essa foi a primeira dispensação. Qual foi a segunda dispensação? A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. A segunda foi a dispensação da liberdade ou da consciência. Nessa segunda dispensação, Deus não deu nenhum mandamento para o homem. Nenhum. Ó, vive por meio da sua consciência. A sua consciência vai te dizer o que é certo e o que é errado. Você tem que seguir a sua consciência. Liberdade.
Não vou te falar para tu guardar isso, guardar aquilo, não comer isso, não comer aquilo. Não vou falar nada. É contigo mesmo, né? Muitos hoje querem viver dessa forma, né? A psicologia, Freud. Não, se você der liberdade para o homem, a sociedade vai ser maravilhosa. Agora você fica colocando lei, fica colocando Constituição e lei penal, Código Penal. O homem, pô, ele vai fazer besteira. Se você tirar todas as leis, o mundo vai ser uma maravilha. Não é isso que os psicólogos falam? Que os homens falam? Deus já fez esse teste, irmãos. Depois do Jardim do Éden. Deixou o homem viver pela consciência dele, sem lei nenhuma. O que aconteceu? Deu ruim. Caim matou Abel. Começou por aí. Começa por aí. O que fez o filho de Caim? Lameque? Tomou 2 mulheres. Começou a bigamia. Foi o primeiro a começar a bigamia. E a partir dali, a humanidade foi só degradando. O que aconteceu depois? Anjos viram as filhas dos homens e possuíram, nasceram gigantes. O que Deus teve que fazer? Destruir a raça humana. Segunda dispensação. Terceira dispensação, depois de Noé. Né? Governo humano. Também deu ruim o governo humano. O Senhor teve que espalhar todo mundo pela terra. Porque começaram a soberba, né, do governo humano. Ali começou o governo humano. E a maldade começou a graçar, a crescer. O Senhor teve que espalhar todo mundo. Terceiro. Quarto, dispensação da lei. Aí o Senhor vai dar a lei. O que acontece com a lei? Se errar, se não guardar um só tio, já era, toda a lei. O que aconteceu com o povo de Israel? Fracasso, derrota. Agora o Senhor vem na quinta dispensação, dispensação da graça. Só agora o Senhor capacita o homem por meio do seu Espírito habitando no homem para cumprir a lei de Deus. Não é que nós devemos desprezar a lei, mas agora nós somos capacitados para cumprir a lei. Antes o homem não era, irmãos. Não tinha essa condição. O Senhor estava tentando mostrar para o homem que ele tinha que depender de Deus. Tudo que o Senhor falar, faremos. Pô, bezerro de ouro, saiu depois daquilo. Não tem como, irmãos. Mas agora nós temos o Espírito, irmãos, habitando em nós. Então o que a palavra fala? Se andares no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Então, para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, para que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, nós temos que estar no Espírito. 24 horas do nosso dia, irmãos. Qual o nosso problema, irmãos? A gente fica no Espírito e na carne. No Espírito e na carne. Esse é o problema. Não é que nós não temos condições. Na verdade, em nós mesmos nós não temos. Somente quando matamos a nossa carne e vamos para o Espírito, aí nós cumprimos a lei de Deus. Somente nesse lugar, irmãos. Há um lugar, só um lugar, no Espírito que em nós habita. O nosso problema é que nós ficamos naquele pêndulo, né? Aqui na reunião nós estamos no Espírito, irmãos. Amém. Nós nos amamos uns aos outros. O negócio é quando a gente sai daqui, irmãos. O negócio é quando a gente lida com esse mundo, irmãos. Quando a gente lida com a nossa esposa na TPM, irmãos. Essa que é a questão, irmãos. Tem que estar no Espírito. A esposa, quando está na TPM, irmãos, não é desculpa para ir para a carne, irmãos. Tem que permanecer no Espírito, irmão. Dura esse discurso, né? Quem é suficiente, irmãos, para isso? Graças ao Senhor que nos deu o seu Espírito. Então, qual é o nosso exercício? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até o Senhor voltar, irmãos. Andar no Espírito. Essa é a questão, irmãos. Esse é o nosso exercício, porque o Espírito já nos foi dado. O Senhor cumpriu todas as coisas. Ele amou Deus sobre todas as coisas. Por isso Deus pôde falar: esse é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E o que Paulo fazia, Kátia? Paulo esperava ser achado em Cristo.
Eu reputo por nada essas coisas aí do mundo. Eu não quero saber de nada. Para ser achado em Cristo. Eu quero ser achado nele. A luta de Paulo era essa. Ele esmurrava o corpo por causa disso. Para andar no Espírito.